para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o seu nome, para render-lhe graça. Amém? Graças por quê? Por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Deus tem feito alguma coisa importante para você ou por você? Com certeza. Amém? Você tem motivos para dar glória a Deus? Com certeza. Amém? Todos nós temos. Mas nós precisamos estar firmes na presença dEle, revestidos com a proteção dEle, para que nós possamos ter motivos para dar graça. Amém? Então, os motivos que nos movem a estarmos aqui na presença do Senhor é porque Ele tem feito muita coisa por nós, mesmo sem nós merecermos. Amém? Glória a Jesus. E nós viemos aqui nessa noite para render graças a Deus. Efésios, capítulo 6, vamos meditar nessa palavra em nome dos 8 versículos. Estão falando a respeito da proteção de Deus sobre a nossa vida. São muito importantes porque nos dá uma orientação e uma dimensão a respeito de tudo que nós vivemos até aqui no século XXI, onde nós nos encontramos. Amém? E olha que esse texto aqui foi escrito no século I. Amém? Foi no primeiro século, depois de Cristo. Ok? Primeiro século, nós estamos no século XXI DC, depois de Cristo. Ok? Foi escrito lá atrás. E olha, já tratava de assuntos super atuais, que tem tudo a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Amém? Paulo escrevendo à igreja de Efésios, igreja inclusive, e posteriormente é mencionada lá no Apocalipse, na revelação a João. Igreja importante. Não era uma igreja qualquer, era uma igreja de suma importância. Paulo, durante as suas viagens missionárias, como apóstolo de Jesus, levantado pelo próprio Jesus, ok? Ele fundou várias igrejas, entre tantas as igrejas de Efésios, ok? De Éfeso, melhor dizendo, que era o nome da região. Então, por isso ele denomina essa carta a igreja de Éfeso, ok? Ou de Efésios, ok? E aí nesse versículo, ou nesses versículos, nesse texto, melhor dizendo, ele vem trazendo uma mensagem para a igreja ali naquela ocasião, que supostamente havia uma necessidade enorme da igreja receber aquela mensagem, para ela estar pronta para momentos que ela estava vivendo ou viveria. Aprendamos uma coisa com esse texto, importante demais hoje. O Senhor Deus não vai deixar você passar por nenhuma situação difícil sem não te orientar e te prevenir. Amém? Amém. Não vai. Ele vai estar com você no negócio. Amém? A palavra nos ensina, nos adverte, um texto escrito pelo próprio apóstolo Paulo, que nos orienta, ele escrevendo a uma outra igreja, dizendo que Deus não deixa vir sobre mim ou sobre você tribulação tão grande que você não possa suportar. Antes, junto com a tribulação, ele manda também o escape, a saída, ou seja, a solução. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Como é o Deus que você serve? Um Deus que te guarda, que te protege 24 horas por dia contra todas as coisas. Amém? Amém. Aleluia. Um Deus que está contigo o tempo todo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Dá um sorriso aí de orelha a orelha e fala: Deus me ama. Coisa linda, né? Por isso Ele tem cuidado de nós. Amém? E aí o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, escreve esse texto aí maravilhoso aos Efésios, dando para eles, ou transmitindo para eles, um ensinamento fabuloso e ao mesmo tempo um sentimento de segurança. Amém? É o que mais se discute hoje em dia por aí. Vai se fazer aí uma pesquisa. O que está faltando na sua cidade?
mais relacionados. Não é verdade? Hã? No seu estado, segurança. Esses temas, né? Hã? Saúde, educação, segurança está ali. Hã? Porque todo mundo quer ter segurança. Nós precisamos de segurança para podermos viver dias melhores. Amém? Entendemos aí no contexto que Paulo viu essa necessidade em Efésios e Deus, através do Espírito Santo, o tomou, aleluia, e fez com que ele escrevesse essas linhas. E aí ele começa dizendo no versículo 10 assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Em quem você tem que se fortalecer? Na força do seu? Aleluia, do seu poder. Amém? Em quem eu devo me fortalecer para resistir no dia mau? No Senhor. Aleluia. E compreender que há força no poder de Deus. E a força do poder de Deus é uma força imensurável. Aleluia. Glória a Deus. Não dá para explicar. Glória a Jesus. A gente só tem que acreditar. E ponto. Amém? Então ele começa aí o texto no versículo 10 falando isso com quem? Com os seus irmãos da igreja de Efésios. Amém? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Começa dessa forma. E aí, ele agora dá uma injeção de entusiasmo no pessoal, porque o pessoal está ali, vivendo aquela situação difícil, creio eu, subentende-se dessa forma, e ele diz no versículo 2, um grande e fabuloso conselho que serve para mim e serve para você. Amém? Toma posse aí em nome de Jesus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 11. Amém? Segundo versículo que nós lemos. Glória a Jesus. Decisivo. Ok? Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Então ele já está aí preparando o pessoal, para resistir firme, aleluia, contra as astutas ciladas do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo ele anda, irmãos, aleluia, ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ficou mais ou menos o meu leão, né? Mais ou menos, procurando a quem possa devorar. E ele faz isso quanto tempo? 8 horas? Não. 10 horas? 12? 24 horas. Amém? Você está dormindo, ele está tentando te tragar. É tremendo. E aí? Como vencer essa situação? Revestindo-se da armadura de Deus. É a única forma que se tem para poder resistir firme. Glória a Deus. É a única forma, não tem outro jeito. Amém? Não tem outra saída. Não há outra alternativa. No versículo 12, Paulo continua dizendo, olha, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Ei, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Amém? Deteste mesmo. Não gosta de pegar ela e vou dar aquele papo nela. Está certo isso? Glória a Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A tua vizinha, o teu vizinho está te importunando a beça. Amém? Ora, entrega ele na mão de Deus. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, querida. Amém? Mas contra o que está nela ou nele. Glória a Jesus. Paulo vai advertindo e dizendo, olha, mas a nossa luta é contra os principados. Sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra eles. Amém? Glória a Jesus. É contra as potestades. Potestades, principados, que se apoderam de situações e de pessoas
para tirar a gente do sério, para nos perseguir, para fazer a gente se irritar, para fazer a gente ficar nervosa. Tá? Cria situações para que a gente possa sair do sério, enfim, e às vezes até tomar decisões indevidas. Porque ele veio, segundo as palavras do ensinamento de Jesus, ele veio matar, roubar e destruir. Mas foi a verdade. Então ele vive dessa forma, tentando matar você, tentando matar os seus sonhos, tentando matar os seus ideais, tentando matar os seus projetos, tentando destruir a sua família. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele vive tentando roubar a sua fé, a sua crença em Deus. Ele vive tentando roubar a sua alegria em Deus. Aleluia. Ele vive tentando fazer isso. Deus te enche de paz, Deus te enche de saúde, Deus te enche de alegria, Deus faz promessa que vai te dar vitória, Deus te promete que vai com você até o fim, que não vai te abandonar, que vai te ajudar, que você vai vencer. Ele está dizendo não, porque ele quer te destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. Aleluia. Daí o motivo pelo qual você precisa estar firme. Amém? Você tem que estar cingido os lombos com a armadura de Deus, entendendo que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, querido. Glória a Deus. Não briga com ninguém. Se possível, pode dar briga. Sai da presença do mal. Já fiz isso inúmeras vezes com Jesus. Nada de dar uma de valentão, não. Tem nada a ver. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mesmo você, faça, aconteça. Pode defender, claro. É óbvio. Mas se puder, porque a sua luta não é contra aquele indivíduo que está ali se tentando ali, mas é contra o que está nele. É contra as potestades que estão usando ele para tirar você do sério. Pode acreditar nisso. Amém, irmão? Então, haja dessa forma. Paulo continua dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez ele fala da armadura. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firme. Viu? Porque quando você se reveste a armadura de Deus, você resiste ao dia mau. Porque os dias maus vêm. Nós estamos nesse mundo e os dias maus virão ao nosso encontro. O que Jesus ensinou na sua mensagem aos seus discípulos, na sua palavra de orientação e ensinamento. Hein, pessoal? No mundo vocês terão aflições, batalha. Mas tende, aleluia. Irmãos, as nossas lutas contra os principados não se dão nessa região aqui terrena, é nas regiões celestiais. Sabe como é que se luta na região celestial? Com oração. Aleluia! Aleluia! Quando você ora, você está na batalha celestial. Você está nas regiões celestiais, porque através da oração que você vai lá. Amém? Glória a Jesus. É claro que você não precisa sair de si, sair de você, essas coisas todas, não é nada disso. Para com o negócio, amém? Mas você, através da oração, você está batalhando nas regiões celestiais. Quando você ora, nós vamos continuar vendo o texto mais adiante. Aleluia, glória a Jesus. Estais, pois, firmes, versículo 14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E continua falando a respeito da armadura. A armadura ela é composta desses elementos aí, irmãos. É versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Importante isso. Mas Paulo veio para ele. Tá? É importante demais esse, aleluia, esse instrumento aí, aleluia, o escudo da fé. Amém? Paulo disse assim, ei pessoal, combati o bom combate, terminei a carreira,
e guardei a fé. Sobretudo, você precisa, no meio da armadura, você ter esse instrumento, o escudo da fé. Sabe por quê? Porque com esse escudo da fé, quando você mantém a sua fé inabalável em Deus, você consegue apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é isso, pastor? Flechas. Flechas. Acesas. Chamejantes. Que são lançadas constantemente na sua direção. Quando você tem o escudo da fé, você consegue apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Nenhum vai alcançar você. Mas quando você baixa a guarda, aí você pode ser atingido por um desses. Ai! Imagina como dói. Amém, irmão? Está orando em todo o tempo. Olha só. Não é uma oração curta. Não é uma oração qualquer. É uma oração em todo tempo. Quando a recomendação bíblica chega para a gente dizendo assim, ó, crente, orai sem cessar. Está querendo dizer o quê? Orai continuamente, em todo o tempo. Tá certo? Como é que você faz isso, pastor? Não tem que ajoelhar? Não. Amém? A oração do joelho não é melhor? Não. Você pode orar em todo o tempo. A ordem é essa. Orai, orando em todo tempo. Então você está andando, você está lavando roupa, está passando a roupa, está refogando arroz, está comendo bolo de aniversário da mãe, aleluia, amém? O que você estiver fazendo, não importa se está orando, amém? Orando o tempo todo. Sabe por quê? Quando você ora o tempo todo, você está em estado de vigilância, de completa atenção, amém, irmão? E a ordem é essa aqui no versículo 18, aleluia, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém, irmão? Muito importante isso. No Espírito. Está escrito Espírito aí que é maiúsculo, não está? Então é no Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. Não é no teu espírito, não é no Espírito de Deus. O teu espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos dele. Amém? Glória a Jesus. É por isso que nós temos que estar o tempo todo na presença do Espírito Santo de Deus, entendendo que Ele está o tempo todo conosco. Aleluia! Glória a Deus. Jesus, quando disse ir ao céu, ter assunto ao céu, o que ele disse? Eu não vou deixar vocês órfãos. O que eu vou fazer com vocês? Vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Amém? Que vai ficar com vocês até quando? Até a consumação dos séculos. Aleluia! Ou seja, sempre, para sempre, o Espírito Santo de Deus está conosco o tempo todo. Aleluia! E olha, quando você não consegue orar direito, porque nós não sabemos orar, não é verdade? Não sabemos orar como convém. Jesus falou isso. Aleluia! Ele falou com os discípulos isso. Vocês não sabem orar. Por quê? Porque vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês não sabem orar direito. E aí Jesus dá um ensinamento de oração. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos errado. Às vezes nós pedimos, aleluia, de maneira inconveniente. Sabe o que o Espírito Santo faz? Conserta a nossa oração e leva para Deus. Aleluia! E Ele intercede por nós, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Quem faz isso? O Espírito Santo. Não é você, não. Amém? É o Espírito Santo. Você só tem que orar, compreendendo que o Espírito Santo está ali do teu lado, está ouvindo, está te ajudando, está te inspirando. E se você se esquecer de alguma coisa, ele vai te fazer lembrar, porque essa é a missão dele. Aleluia! Te consolar, estar com você o tempo todo, aleluia! E vigiando nisso com toda perseverança. É o que se exige de todo cristão, amém? Vigilância e perseverança. O que é isso? É ação contínua. Sempre.
sempre. Amém? Perseverança quer dizer também permanecer, não largar, não abrir mão, persevera. Amém? Glória a Jesus. Continua, vá adiante, não desista. Aleluia. E quem desiste não persevera. Amém? Então tem que fazer dessa forma. Aleluia. Com toda perseverança e súplica. Amém? Por quem? Vou orar só por mim, porque interessa eu, me interessa sou eu, porque eu sou eu. É isso? Está escrito aí? O que está escrito no final do versículo 18? Por todos os santos. Amém, irmão? Olha para o teu irmão do lado aí. Você está vendo um santo? Eita Jesus! Aleluia! Olha por ele, olha por ele, olha por ela, ora porque vocês são santos do Senhor. Amém, irmão? Nós somos considerados santos do Senhor, separados, consagrados por Deus. Somos santificados pelo Senhor. Amém, irmão? Glória a Jesus. Essa é a recomendação de Paulo aqui aos Efésios, irmãos. Essa recomendação aos Efésios serve para nós. Amém? Serve para mim. Serve para você. Eu quero estar revestido com essa armadura. Quem quer, diga amém. Amém. Aleluia. Nós devemos querer sempre. Devemos, irmãos, nos inserir nesse contexto bíblico, entendendo que nós temos que estar revestidos, porque os dias são maus, aleluia, e a batalha é tremenda, e nós estamos constantemente precisando de Deus. Amém, irmão? Glória a Jesus. Ei, preste atenção. Para concluir, quando você está revestido da couraça e da armadura de Deus, não tem brecha. Quem fala amém? Amém. Não tem brecha. Então, se não tem brecha, não tem ação do inimigo. Aleluia. Ele não se dá bem. Amém? Quando ele se dá bem na vida do crente? Porque ele tem se dado bem na vida de muitos crentes por aí. Sabe por quê? Por falta de armadura de Deus. Viu? Por falta da armadura de Deus. Ele tem se dado bem na vida de um monte de crentes por aí. Ok? Por favor, tem condições? Isso. Ele tem se dado bem na vida de um monte de crentes. Algo para ele pegar um material para poder fazer uma dinâmica aqui com vocês, rapidinho, acerca disso. Acerca disso é assim. Quando não tem Deus dentro da sua vida, dentro do seu coração, o que acontece? Ele entra, ele destrói, ele arrasa. Tem acontecido isso na vida de muitos crentes por aí. Não é verdade? E como tem acontecido? Tem acontecido de montão. Não é pouca coisa, não. O inimigo tem pelejado constantemente para derrubar um monte de cristãos. E ele tem entrado aí no centro das igrejas, ele tem conseguido galgar êxito até sobre pastores. Bem, tem pastor caindo por aí. Veio. Por conta de estar sem a armadura de Deus. É importante demais isso. Paulo, quando escreve aqui aos Efésios, escreve a nós também, para a gente saber qual é a importância de estarmos usando esses elementos aqui da armadura de Deus, constantemente. Amém? Menos as crianças, os demais podem testar em casa. Fazer isso em casa. Amém? Menos as duas. Amém? E isso, irmãos, é uma dinâmica para você compreender que com a presença de Deus na sua vida, o diabo não pode. O diabo não consegue. Ele não vai conseguir entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família, entrar nos seus negócios e te destruir. Amém? Porque você está cheio de Deus. Porque você está revestido da armadura de Deus. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando, que nós possamos ter a nítida compreensão dessa verdade de Efésios 6 e que nós possamos viver essa palavra gloriosa em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aplaudam ao Senhor e a sua palavra. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós